Olá de novo, noiva. Nós tivemos que interromper o vídeo porque a memória do celular acabou. E aí eu tive que dividir em dois. E a continuação do vídeo anterior, que fala sobre o evangelismo integral da última hora, né? Essa daqui é a parte 2. E nós vamos falar sobre a igreja da evangelização integral, né? Dessa última hora. Foi o último tópico que faltou e lá no vídeo anterior a memória não foi suficiente, então eu passei para cá e nós vamos falar sobre esse assunto aqui e agora. A Igreja da Evangelização Integral. Olha só. A Igreja da Evangelização Integral é caracterizada por 3 ações básicas na divulgação do Evangelho de Cristo: promoção, comissão e manutenção. O que eu acho lindo no reino de Deus é que tudo é muito organizado. O Senhor não faz nada solto, o Senhor não fez e não faz nada sem antes uma preparação. E Ele quer que nós sejamos também assim, por isso que lá em Provérbios 16:1 diz: do homem é a preparação do coração, mas de Deus vem a resposta. Tudo quanto nós formos fazer, se nós nos planejarmos, é importante. Se nós nos planejarmos, tudo vai bem, porque a pessoa fica mais tranquila. Isso não vem de nós, mas de Deus, porque Deus tem toda uma preparação. Até a vinda do Espírito Santo tinha dia e hora marcado e o local. A vinda do Filho do Homem, a terra tinha o local, o dia e hora e tudo marcado e o jeito que ele viria. Então Deus, ele não vai trabalhar diferente na igreja. A igreja fazer só porque eu sinto que é assim, não. Só porque eu acho que é assim, não, não pode. Nós temos que fazer exatamente como é para ser, porque é assim o reino de Deus. E a igreja da última hora, eu não estou falando em nome de igreja, não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja, a igreja de Cristo, o povo que vai morar no céu, o último povo, né, que vai, que é essa geração, a geração do avivamento. Então, trazendo para a igreja que é verdadeira, independentemente da denominação, ela vai trabalhar dentro dessas 3 características básicas: a promoção do evangelismo, a comissão do evangelismo e a manutenção do evangelismo. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Você já se inscreveu no canal? Esse assunto, Bíblia, te interessa? Então, esse canal aqui é para você. Se você não se interessa pela Bíblia, não ama a Bíblia, acha que eu sou uma chata, acha que tudo que eu falo aqui não faz sentido nenhum, que para você não é essas coisas, a gente respeita e continua amando você. Nós estamos falando de Bíblia. Então, quem ama a Bíblia vai estar aqui conosco. Quem acha que isso daqui é uma bobagem, a gente respeita. Aí você faz o seguinte: você passa o vídeo para frente, não precisa assistir, e aí vá fazer o que você gosta. Mas se você quiser dar uma chance para você mesmo, para poder um pouquinho entendendo a palavra, então você faz o seguinte: aguenta essa chata e assiste até o final, tá certo? Porque nós só falamos de Bíblia, nada mais. Então, ó, trazendo para a base, para a igreja física, então a denominação, né, vai ter a responsabilidade dentro do panorama geral da igreja de Cristo, do povo de Deus. Então, digamos que a igreja local tem a obrigação de promover eventos, coisas para evangelismo. Então, promover. Deixa eu ler aqui, ó. A semelhança de Antioquia, a igreja da evangelização integral não vive de si e para si, antes promove a proclamação de Cristo em todos os âmbitos. Ela é evangelística e missionária. Para ela não existe maior evento do que evangelizar e fazer missões. Que o Senhor avive nossas igrejas, impulsionando-as aos confins da terra para evangelizar, para falar a palavra, para falar sobre a salvação que é tão maravilhosa e é para todos. Então é obrigação da igreja focar na promoção de eventos que salve almas, que alcance almas. Posso dar um exemplo no na nossa comunidade ISCR.
Ainda esse mês nós tivemos um evento que foi a exposição de Gálatas 5. E o fluxo de pessoas não crentes que foram para ver a exposição foi assim maravilhoso. Então nós podemos falar, promovemos um evento evangelístico, porque alcançou pessoas não crentes. Isso é espetacular. A semente foi plantada, agora vamos deixar o Senhor cuidar para ela brotar, não é? O outro ponto que a igreja precisa é criar comissões. Na evangelização integral, a igreja tem que agir como a agência evangelizadora e missionária por excelência. Nenhuma organização pode substituí-la nessa tarefa. Discorrendo sobre os pressupostos da evangelização mundial, o apóstolo Paulo pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olhe que é uma sequência bem organizada dessa comissão, né? Primeiro, para você ensinar uma coisa, você precisa aprender. Como é que você vai pregar a Bíblia se tu mesmo não lê a Bíblia? Como é que você vai pregar o evangelho se tu mesmo não sabe o que é evangelho? O que é evangelho? São as boas novas de salvação. O que é evangelho na prática? É renunciar à própria vida, perder a própria vida para ganhar a vida eterna. Renunciar aos seus prazeres para ter a vida eterna. É como disse o Espírito Santo no último culto que tivemos, se o olho pecar, arrancar o olho. Isso é evangelho, arranca o olho porque entra no céu limpo. Evangelizar alguém, você precisa saber o que você está falando, né? Porque a pessoa está cheia de dúvidas. E se chegar perto de uma pessoa que não pode tirar essas dúvidas, então fica pior. A pessoa cauteriza e é arriscada até não ter mais chance. Então é necessário que haja na igreja o que? Uma comissão. Pessoas preparadas que leiam a palavra. Daí a necessidade de você ler a Bíblia. Aqui na Reviver, eu exijo a leitura da Bíblia. Muito, não somente eu, como o estatuto da igreja. Né? Eu falo porque no momento sou eu a responsável por essa comunidade, no momento. Porque o Senhor sabe de tudo, do amanhã ele sabe de tudo. Então, a nossa exigência do estatuto é que aceitou Jesus, se converteu e quer ficar na Reviver, quer cooperar conosco, quer congregar conosco. Então, o primeiro passo, tu vai ler a Bíblia. Ah, missionário, mas eu não entendo. Não estou mandando entender, eu estou mandando ler. Porque o Espírito fará você lembrar daquilo que você leu. Se você não ler, você não vai ter como lembrar. Não está no seu inconsciente, não vai vir em momento nenhum, porque não está. Entendeu? Então, em primeiro momento, lê. Depois de ler, você vai estudando. Aí vai chegar ao ponto que nós temos comissões de evangelistas, comissão de evangelizadores, de visitadores, de pessoas que oram pelos enfermos. Então, cada categoria na sua categoria. E aí nós enviamos comissões para fazer a obra do Senhor, cada um dentro daquilo que for necessário. E outra, paramos para ouvir a ordem do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo disser não vá por aquele lado, nós não vamos. É necessário ter essa percepção. Então Paulo disse assim, Paulo perguntou, como pois invocarão a quem não conhecem e não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então é necessário que a pessoa esteja comissionado, enviado pelo Senhor, conhecendo as sagradas letras, vivendo uma vida íntegra para poder fazer esse trabalho do evangelismo. Ô missionário, e aí? Então eu não posso evangelizar, você pode evangelizar com a sua vida. Se você conhece a palavra, você pode falar da palavra do que você sabe. Fale só até onde você sabe. E aí você pode sim fazer a obra do Senhor, entrar na comissão dos que foram enviados, mas para isso precisa de preparação. E por fim, nós vamos falar de manutenção. Então, olha só, no auge da prosperidade econômica do Brasil, o que fizemos em prol da evangelização mundial? Sabemos que algumas igrejas aproveitaram aquele momento para chegar aos confins da terra. Outras, porém, viveram apenas para si, como se aquele instante não tivesse fim. As igrejas da Macedônia, apesar de pobres, enriqueceram a muitos.
sustentando obreiros e missionários. Nesta crise que ora atravessamos, demonstremos a nossa fé, mantendo as frentes evangelísticas já iniciadas e abrindo outras. Glória a Jesus. A manutenção de missionários é importante. É para isso que entram dízimos e ofertas na igreja, que é para a própria manutenção da obra do Senhor. Nós que tomamos conta de congregações, nós sabemos que quando entra os recursos financeiros, se não tiver uma boa administração, nós não podemos manter os nossos irmãos que estão fora da cidade, que foram enviados para fazer a obra do Senhor, abrindo outras congregações. Então, se houver um controle, um equilíbrio, uma administração segura, haverá manutenção para todos. Aqui, né, no texto que eu li, o escritor do texto pergunta: nessa abundância que o Brasil vive, né? O que é que você tem feito para as missões? O que é que você tem feito? Nós precisamos pensar. Se estamos de barriguinha cheia, será que não tem outras pessoas precisando? Quando você joga aquele meio quilo de arroz cozido que você cozinhou sem precisar, você joga fora. Por que você não pensa? Missão também é encher barriga do outro. Então, se a igreja em si, ela mantém o missionário lá longe, e aquele missionário tem, sabendo que vai todo mês entrar um dinheirinho para ele no final do mês, ele vai trabalhar com muito afinco. Então, essas três coisas a igreja precisa fazer. A igreja precisa ter promoções, promover eventos que evangelizem. A igreja precisa ter comissões que evangelizem. E a igreja precisa manter os que evangelizam. Entendeu? Não necessariamente se uma pessoa sai para fazer evangelização aqui e ali na mesma cidade, tem sua vida e tal. Não é nesse ponto que eu estou falando. É quando alguém se dispõe a ir a outro lugar e a igreja, ela precisa manter aquela pessoa que está lá longe, longe da família muitas vezes, sem um emprego, foi somente para fazer a obra do Senhor. Então a igreja local precisa manter os irmãos que estão nesse propósito, trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Amém, meus amados? Eu espero que esse conteúdo possa ter ajudado você. Você que tem sede de evangelismo, você tem sede de levar Jesus para as pessoas, deixa a missionária te dar um conselho. Antes de você sair dizendo que você não sabe, achando que só por falar de Jesus as pessoas vão aceitar, antes disso, comece a ter uma vida com Deus, uma vida séria com Deus. Eu sei que assim que a gente aceita Jesus, a gente fica tão apaixonado que a gente quer falar tudo ao mesmo tempo, tudo. Mas as pessoas lá fora não estão prontas para entender a tua emoção. E aí você precisa conter sua emoção e usar sua razão. Eu primeiro preciso dar bom testemunho. Primeiro eu preciso conhecer para eu poder falar do que eu conheço. Se eu tenho, por exemplo, um bom livro para vender, e eu sei que o livro é bom, mas eu não sei falar do livro. Por quê? Porque eu sei que o livro é bom, porque alguém me disse que era bom, e eu já olhei a capa do livro, é bonita, mas eu não li o livro. Eu não vou saber falar dele. Eu não vou saber dizer o que é que tem, que tal capítulo é isso e tal. Eu não vou saber. Assim é quando a gente aceita Jesus. Para a gente sair logo divulgando, evangelizando e fazendo isso e aquilo, nós precisamos primeiro ter uma base, aprender para poder depois ser enviado pelo Espírito Santo. Mas assim que você aceita, você já pode fazer um tipo de evangelismo, que é o seu testemunho. Se você gosta de estar dizendo palavrão em casa, não vai dizer mais e nem em lugar nenhum. Se você gosta de fuxicada, de falatório, não vai mais fazer isso. Você vai agora frequentar a igreja e ir aprendendo, vai para a escola bíblica. Você começa uma rotina de vida com Cristo. Depois vai ser natural você evangelizar, porque quando as pessoas perguntarem, você terá resposta. Resposta da sua fé, resposta da esperança da vinda do Senhor. Você terá segurança naquilo em que você for falar. Você entendeu? Que Deus te abençoe ricamente, que a misericórdia de Deus alcance você, e nós estamos precisando de pessoas para essa última hora. Você está disposto a ajudar? Você está disposto a entrar nessa peleja também? Então venha conosco, vamos evangelizar. Nós não precisamos buscar holofote para nós, nem fazer espetáculos, nós só precisamos falar a palavra do Senhor, e para falar ela a gente precisa conhecer.
Então, juntos, vamos crescer juntos. Vem, vamos juntos aprender aquilo que o Espírito Santo quiser nos ensinar. E assim a gente vai e resgata outros, tá bem? Hoje você tem uma missão de evangelista. Assim que você assistir esse vídeo, você vai mandar ele para alguém, não só ele como o anterior, que são 2, né? Falando sobre esse assunto, evangelismo integral da última hora. Estamos na última hora. Então você já tem uma missão. Você vai mandar para outra pessoa e você vai pedir para outra pessoa mandar para outra pessoa e assim a gente vai fazer uma onda gigante de pessoas assistindo esses 2 vídeos falando de evangelismo, tá bem? Combinado? Você vai fazer isso? Faça isso, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.